Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre o desenvolvimento de Laplace. Esse desenvolvimento é muito importante que vocês entendam pelo seguinte. Primeiro, porque a partir dele eu posso resolver determinantes de qualquer matriz, tá? De qualquer ordem. Ordem 3, ordem 4, ordem 5 e assim vai. Segundo, que a forma geral, né, do determinante, ela é muito complexa, porque a gente tem que pensar em todas as permutações, no número de inversão. Então, isso é um processo muito lento para a gente utilizar. Então, na prática, a gente utiliza muito mais o método de Laplace, porque ele é bem tranquilo, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse usar a fórmula geral para calcular o determinante de uma matriz 4 por 4, a gente teria 4 fatorial permutações, ou seja, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, né? 24 vezes 1, 24. Então, eu teria 24 termos naquele somatório para desenvolver. Então, pensem, né? Pensar na oscilação do sinal dos 24 termos, né? Relacionado ao número de inversões. Então, seria um processo bastante penoso, assim, sabe? Então, esse desenvolvimento de Laplace ele vem para resolver esses problemas, porque ele foi desenvolvido a partir da fórmula geral, né? Só que é um procedimento muito mais prático, tá? Muito mais tranquilo. Então, a gente vai entender como funciona o método a partir de uma matriz 3 por 3 e depois a gente vai generalizar, tá bom? Então, ó, observem que aqui eu tenho a matriz, determinante da matriz A, né? Ó, determinante dessa matriz aqui. E aqui está colocado já na forma organizada pelaquela oscilação de sinal que é relacionado ao número de inversões, tá? Então, não está aqui como a regra de Sarros, já está aqui organizado daquela forma do número de inversões. Ó, vocês podem perceber, ó, na coluna, ó, 1, 2, 3, depois 1, 3, 2, né? Tem uma inversão, então ficou negativo e assim vai, tá bom? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. A gente pode reescrever essa fórmula da seguinte forma. Então, primeiro a gente vai colocar o A11 em evidência, ó. Então, a gente tem o A11 aqui, A11 aqui, colocando em evidência. Então, ficou esse termo aqui, ó, A22 vezes A33, A23 vezes A32, tá aqui, ó, tá? E o sinal negativo acompanhou aqui. Depois, a gente colocou menos A12 em evidência. Então, ficou esse aqui positivo e esse aqui ele está positivo aqui, né? Então, como eu estou com menos, então aqui dentro vai ficar menos, ó. Menos com menos, mais. Então, ficou menos o A23 vezes o A31, ó. Menos A23 vezes o A31. E, por último, a gente colocou o A13 em evidência. Então, ficou o A21, A32 menos o A22, A31, tá? Então, só foi colocado esses termos aqui em evidência, já vocês vão entender o porquê. Tá. Colocados esses termos em evidência, a gente vai ter o seguinte. Esse cara aqui é o determinante de uma matriz 2 por 2. Qual matriz 2 por 2? Essa daqui, ó. Se eu for fazer diagonal aqui, ó, A22 vezes A33 vai dar esse termo aqui, né? E depois, menos A23 vezes A32, aí vai dar esse termo aqui. Então, depois ficou o determinante dessa matriz aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha, mas é o determinante aqui. E depois o determinante dessa outra matriz. Então, eu posso escrever da seguinte forma. A11 vezes esse determinante, menos A12 vezes esse determinante, mais A13 vezes esse determinante. Mas quem são essas submatrizes, né? Porque antes a gente tinha uma matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, perdão, e agora a gente tem uma matriz 2 por 2. Quem que são esses determinantes? Observem que aqui eu estou com o A11 multiplicando, certo? Se eu tirar a linha 1 e a coluna 1, que eu estou nesse representante aqui, vai sobrar exatamente essa submatriz que está aqui, ó, tá? Agora, se eu apagar aqui, não quer apagar, apagou. Ó, agora, para pegar essa submatriz aqui, ele não está na frente do A1, o termo que está na frente é o A12. Então, se eu for aqui, A12, se eu tirar a linha 1 e a coluna 2, né? Tira a linha dele e a coluna dele. Então, olha só,
sobra exatamente a matriz que está aqui, ó. A21, A23, A31, A33. E por último, se eu, vou dar aqui para não confundir vocês, se eu for lá no A13, tá? E tirar, então eu vou tirar a linha 1 e a coluna 3, que é a linha e a coluna do elemento. Vai sobrar exatamente essa submatriz aqui, ó. A21, A22, A31, A32. Então, a gente conseguiu escrever o determinante da seguinte forma. Ó, eu posso escolher, eu escolhi essa linha para trabalhar, tá? Eu tenho os termos aqui, ó, na frente, A11, A12 e A33, 11, 12 e A13, perdão. Aqui tem o sinalzinho, mas depois a gente verifica isso, tá? Ó, multiplicando por A11, eu tenho esta submatriz aqui, ó, que foi obtida como? Tirando a linha e a coluna do elemento sobre essa matriz, né? Agora, se eu penso nesse elemento aqui, ó, no A12, se eu tiro a linha dele e a coluna dele, eu vou ter essa segunda submatriz. E por fim, se eu estou lá no A13, se eu tirar a linha e a coluna dele, eu vou ter essa submatriz. Então, só falta a gente avaliar como é que a gente faz com o sinal, né? Então, aqui manteve o sinal do elemento, aqui trocou o sinal e aqui manteve o sinal. Então, essa oscilação de sinal a gente faz da seguinte forma. Aqui eu tenho linha 1, coluna 1, né? Então, se eu somar 1 mais 1, vai dar 2. Então, se eu fizer o seguinte, ó, pensar nessa oscilação de sinal aqui, ó. Eu tenho menos 1 ao quadrado relacionado a esse termo. Aqui eu tenho menos 1 ao cubo, por quê? 1 mais 2. Se eu fizer 1 ao cubo aqui, vai dar negativo, então vai satisfazer. E se eu fizer um menos 1 elevado a 1 mais 3 a 4, vai satisfazer a oscilação do sinal aqui, porque vai dar positivo. Então, a gente consegue sair de um determinante 3 por 3, escrever desta forma aqui, tá? Em função de determinantes de ordem menor, que são determinantes 2 por 2, e aí a gente faz rapidamente, né? Que é só fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá? Então, como que a gente pode reescrever isso? Ó? Então, a fórmula fica assim, ó. O determinante de A vai ser, se eu pegar a primeira linha, vai ser primeiro termo vezes essa submatriz aqui, o determinante da submatriz, tá? Menos A12 vezes o determinante dessa submatriz e mais A13 vezes o determinante dessa submatriz, tá? Então, ó, essa matriz A e J, eu já comentei, mas vamos reforçar. Olha só, ela é uma submatriz da matriz inicial, onde eu tiro a linha I e a coluna J da matriz. Então, por exemplo, vou pegar esse risquinho aqui. Por exemplo, se aqui é o A11, então foi retirada linha 1 e coluna 1, tá? Então, aqui, ó, foi retirado linha 1 e coluna 1. Se aqui está A12, então foi retirado linha 1, coluna 2. Se aqui é o A13, foi retirado linha 1, coluna 3, tá certo? E o sinalzinho aqui, ó, agora a gente vai reescrever ele assim, ó. Menos 1 elevado a I mais J. Se a soma da linha e da coluna for par, vai ser positivo. Se a soma da linha e da coluna for ímpar, vai ser negativo. Ó, observem que aqui 1 mais 1, 2, par, então positivo. 1 mais 2, 3, ímpar, então negativo. 1 mais 3, 4, par, positivo, ok? Então, a gente vai denotar aqui, tá? É uma definição, delta IJ como sendo menos 1 elevado a I mais J vezes esse determinante aqui. E aí a gente pode simplificar o determinante da matriz A.
em vez de ser um monte de coisa, vai ser só o termo vezes esse delta IJ. Esse delta IJ a gente chama de cofator do elemento A e J, tá? Por que cofator de cada elemento? Porque ele vai ser referente a um elemento específico na matriz, né? Então, para cada elemento da matriz, eu tenho um cofator. Quem que é o cofator? Vai ser o menos 1 elevado à soma da linha e da coluna vezes o determinante da submatriz. Então, aquele determinantezinho, ó, vamos relacionar esta fórmula aqui com essa. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Vamos relacionar essa formulazinha com essa aqui, ó. Então, era elemento vezes o determinante da submatriz dele, menos o elemento vezes o determinante da submatriz, mais o elemento vezes o determinante da submatriz. Então, essa oscilação de sinal a gente vai pegar aqui, ó, no menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da submatriz. Então, vai ficar só elemento vezes o cofator dele, elemento vezes o cofator dele, elemento vezes o cofator dele, tá? Isso independente da ordem. Eu sei que a gente fez uma 3x3, mas vocês vão ver aqui embaixo, né? A fórmula geral fica assim, ó. Determinante de uma matriz A, N por N, vai ser sempre, eu escolho uma linha, tá? Então, linha I, coluna 1, linha I, coluna 1, linha I, coluna 2, tá? Então, eu escolho uma linha ali determinada, pode ser linha 1, pode ser linha 2, linha 3, qualquer linha. E aí, eu faço a soma desses produtos entre o elemento e o cofator dele. Então, retomando, né, quem que vai ser o cofator? Vai ser menos 1 elevado à linha mais coluna vezes o determinante da submatriz. Quem é essa submatriz? Eu retiro a linha e a coluna do elemento, tá? Então, o determinante vai ser o somatório disso daí, tá? Somatório de todos os elementos da linha vezes cada cofator correspondente, tá bom? Bom, então, vamos ver um exemplo para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Seja a matriz A dada aqui, ó, desenvolva o determinante de A pela segunda coluna. Calcule o determinante de A de uma maneira mais simples, aplicando a soma da segunda e terceira linha na terceira linha, que é a propriedade 7, tá? Que é aquela operação entre linhas que não altera o resultado do determinante. Mas então vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Desenvolva o determinante de A pela segunda coluna, ok? Então, ó, eu vou grifar aqui, a gente vai trabalhar aqui, ok? E aí eu vou colocar as fórmulas, porque é o primeiro exercício que a gente está resolvendo, mas vocês não precisam se preocupar depois em escrever as fórmulas, tá? Só precisam entender como que aplica. Então, ó, então o determinante, opa, deixa eu mudar para azul aqui. Então, olha, o determinante dessa matriz A vai ser igual. Então, se eu vou desenvolver pela segunda coluna, vai ser o elemento, então vou colocar a fórmula, tá? Ó, vai ser o A12 vezes o cofator dele, mais o A, quem que é esse aqui? É o 22, né? 22 vezes o cofator dele, mais esse aqui é o A32 vezes o cofator dele. Então, a fórmula é simples, é o elemento vezes o cofator. Eu escolho uma linha ou coluna, tá? Eu posso escolher uma linha, eu sei que a fórmula geral ali, ó, a fórmula geral foi apresentada com a escolha da linha, tá ok? Mas a gente também pode, ó, até colocado aqui, acho que eu esqueci de falar, a gente também pode aplicar para a coluna, tá? Então, essa é a fórmula. Bom, melhorar aqui. Tá. Então, eu vou precisar... O elemento a gente já sabe, né? E aí, eu vou precisar relembrar da fórmula do cofator. Então, vamos reescrever isso aqui. Então, o determinante de A vai ser elemento, ó, o elemento é menos 2, vezes o cofator dele. Então, quem que é o cofator? Então, eu vou colocar a fórmula no cantinho aqui, ó. Delta IJ vai ser menos 1
elevado à soma da linha e da coluna, vezes o determinante da submatriz, tá? Onde eu tiro a linha I e a coluna J. Então, vai ser, ó, menos 1 elevado a 1 mais 2, tá? Vou escrever bem detalhadamente para ficar mais fácil, vezes o determinante da submatriz. Então, por enquanto, eu vou deixar assim a notação, depois na próxima a gente substitui, tá? Depois, mais o A22, que é 1, que multiplica menos 1, elevado a I mais J, 2 mais 2, vezes delta 22, tá? Então, vai ficar aqui, submatriz, né? O menos 1 já está aqui, submatriz, que é o determinante dessa submatriz aqui, onde eu tiro a linha 2 e a coluna 2. E depois, mais o A32. O A32 ele é menos 1, né? Então, vou colocar aqui menos 1. Esse é o do termo, tá? Da matriz. Agora, eu venho lá para o cofator. Menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da submatriz, tá ok? Então, a fórmula um pouquinho mais aberta aqui, já coloquei algumas substituições, mas vamos lá, né? Determinante de A vai ser... Então, se eu quiser resolver isso aqui, eu já vou resolvendo, tá? Então, olha, vai ficar menos 2, e aqui é muito importante vocês prestarem atenção no sinal. Menos 1 elevado a 3. Menos 1 ao cubo é menos 1, né? Porque fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, dá menos 1. E eu faço menos 1 vezes menos 2, então vai ficar 2. Então, resolvendo isso aqui dá 2. 2 vezes o determinante da submatriz. Quando vocês pegarem a prática, vocês vão poder fazer direto isso aqui, tá? Mas eu vou fazer bem passo a passo. Então, o que é essa submatriz? É a submatriz onde eu tiro a linha 1 e a coluna 2. Então, eu tiro linha 1, eu vou riscar, depois eu apago, tá? Linha 1, coluna 2, porque é desse termo aqui que eu estou calculando, certo? Então, vai ficar essa submatriz aqui, ó. Ok? Esse determinante aqui que eu vou ter que calcular, tá? Então, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. E estava destacado a coluna, tá? Beleza. Aí, agora eu vou pegar aqui, ó. Aí vamos calcular aqui. Aqui vai ficar menos 1 a quarta, que dá 1, né? Porque vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, dá 1 positivo. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1. Então, aqui vai ter só o determinante, né? Quem que é essa submatriz? É a submatriz que eu tiro a linha 2 e a coluna 2, certo? Então, quem que vai sobrar? Vai sobrar um 1, 3 e o 2, menos 2, ok? 1, 3, menos 2, 2, ok? Olha lá, tirei linha 2, coluna 2, ok? 1, 3, menos 2, 2. Aí eu venho para cá. Então, aqui fica menos 1 elevado à quinta, então vai dar negativo, né? Menos 1 elevado à potência ímpar dá negativo. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Aqui vai ficar 1. E multiplica o determinante da submatriz, que eu tiro a linha 3 e a coluna 2. Então, eu vou tirar linha 3, coluna 2. Então, vai sobrar esse cara aqui, ó. 1, 3, 2, menos 1. Deixa eu só apagar para não ficar confuso para vocês. Prontinho. Agora eu vou resolver. Então, o determinante de A vai ser igual a 2 vezes. Quanto que vai dar aqui? Ó? Vai dar 4. Aqui vai ficar menos 2, né? 4 menos 2, 2. Então, esse determinante aqui, ó, é 2, ok? Mais, aí vou fazer esse determinante aqui. Então, aqui vai ficar 2, né? 1 vezes 2, 2. Aqui vai ficar menos 6, só que como eu estou na diagonal secundária, vai dar mais 6, né? Sempre troca. Então, vai ficar 2 mais 6, vai ficar 8. Então, esse é o segundo determinante. E esse aqui vai ficar menos 1 com menos 6, né? Menos 7. Então, o determinante de A
desenvolvendo pela segunda coluna, tá? Mas poderia ser por qualquer linha ou por qualquer coluna, vai ficar 4 mais 8, 12. 12 menos 7, 5. O determinante dessa matriz é 5. Aparentemente, foi complicado, né? Mas o que eu garanto para vocês é que com a prática fica muito fácil. Porque, gente, vocês vão, por exemplo, esse menos 1 elevado, potência ímpar, potência par, você só faz analogia, vai trocar o sinal, vai manter o sinal, só isso. Você não precisa ficar escrevendo ele toda vez, tá? Aqui, esse determinantezinho também, eu aconselho escrever a submatriz para você não correr o risco de errar, mas tem gente que consegue fazer sem escrever submatriz, tá? Mas olha, eu acredito que vocês, com a prática, vocês vão escrever essa linha aqui, tá? Para não se perder ali nos cálculos e essa linha aqui. Então, vai ficar bem mais resumido conforme vocês vão fazendo os cálculos, tá? Bom, vamos para outra parte do exercício. Calcule o determinante de A de uma maneira mais simples, aplicando a soma da segunda e terceira linha na terceira linha. Ó, qual que é a propriedade que ele está falando para a gente calcular? Né? Então, seria uma segunda parte aí do exercício, tá? Ó, a soma é lá na terceira linha. Então, ele quer que faça a conta na terceira linha, ó. Na terceira linha. E conta. Segunda linha com a terceira. Então, eu vou somar linha 2 com a linha 3. Então, o que é essa nova matriz que eu vou obter? Ó, observem aqui. Então, eu tenho a matriz aqui, né? Eu vou somar a linha 3 com a linha 2 na linha 3. Então, a primeira linha vai se manter, vai ficar assim, ó. Não vou mexer. A segunda também não. E agora a terceira. Então, na terceira eu vou somar. Então, vai ficar 2 menos 2. Então, aqui vai zerar. 1 com menos 1 vai zerar. Menos 1, perdão, com 2 vai dar 1. Fiz o que ele pediu para eu fazer, que era, ó, aplicando a soma da segunda e terceira linha na terceira linha, tá certo? E aí, vamos desenvolver o determinante agora com essa nova matriz. Vocês vão ver como vai ficar mais tranquilo, tá? Ó. Então, ó, desenvolvendo o determinante de A para essa nova matriz. Então, olha só, gente. Lembra que o determinante de Laplace você pode escolher uma linha ou uma coluna para trabalhar. E sempre que você escolhe aquela linha ou aquela coluna, sempre vai ter o termo multiplicando na frente. Então, se eu optar por escolher a terceira linha para calcular esse determinante, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque eu tenho zero aqui, então, olha só, eu vou escrever a fórmula pela terceira linha. Ficaria assim, ó, 3,1 vezes o cofator, mais 3,2 vezes o cofator dele, mais o A33 vezes o cofator dele, certo? Só que, gente, esse cara aqui é zero e esse cara aqui é zero. Esse vale 1. Então, eu só vou ter na minha fórmula, na verdade, o determinante de A vai ser só o A33 vezes o cofator dele. Então, vai ser muito tranquilo de calcular. Percebam que eu não precisava nem escrever a fórmula, eu podia ir direto para os cálculos, tá? Então, vamos calcular aqui. Então, como é que vai ficar? O A33 vale 1 vezes o cofator dele. Só que, olha, eu estou nessa nova matriz. Então, é nessa nova matriz. Como é que eu vou fazer aqui? Então, quem que é o cofator dele? Vai ser menos 1. Lembra que é vezes é elevado a linha mais coluna? Então, vai ficar aqui em cima. 3 mais 3. E quem que é a submatriz que vai lá dentro do cofator?
eu tiro a linha 3 e a coluna 3. Então, vai sobrar essa matriz aqui, ó. 1 menos 2, 2, 1. Ó, tira a linha 3 e a coluna 3, ó. Sobrou essa matrizinha aqui, ok? Ó, 1 menos 2, 2, 1. Então, calculando vai ficar o seguinte, aqui dá positivo, né? Então, não vai alterar o sinal. Aqui eu só calculo 1 vezes 1, né? E aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4, só que quando eu estou na diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, fica 1 mais 4, que é 5. Percebam que todo o cálculo seria só essa última linha aqui, ou você nem precisa escrever essa fórmula, você pode fazer direto, tá? Então, percebam que o cálculo fica muito mais tranquilo, ok? Então, ó, a gente viu de todo o desenvolvimento de Laplace, tá? E vimos o primeiro exemplo. Então, esse primeiro exemplo é mais para a gente entender como é que funciona. Depois, na próxima aula, a gente vai ver esse exemplo aqui, que é um pouco mais trabalhoso, tá? Que ele é um exemplo muito interessante, que aí a gente vai usar a propriedade de novo, a propriedade 7, para vocês entenderem bem essa propriedade aí, ok? Então tá, gente, até a próxima aula.